esse é o meu setup atual. Pra ser sincero, não é ruim, mas como eu passo a maior parte do dia aqui por trabalhar home office, eu decidi deixar ele um pouco mais agradável. Então hoje vamos mudar ele completamente. Mas antes da mudança, deixa eu te explicar um pouco mais sobre a minha ideia. Durante 3 anos eu trabalhei como designer gráfico CLT em diversas empresas, mas sempre tive o pezinho ali no audiovisual. Então no final de 2024 eu decidi pedir as contas da empresa que eu estava para trabalhar 100% como videomaker e editor de vídeo. Comprei minha primeira câmera, comprei lente, investi em iluminação, drone, bolsa, tripé, mais iluminação, microfone, mas ainda faltava uma coisa, um computador e um setup bom para trabalhar. Pensei, bom, se eu passo a maior parte do dia aqui, nada mais justo do que ser um espaço confortável, um espaço que eu me sinta bem. E para quem trabalha home office sabe que isso faz a maior diferença. Então pensando nisso, eu decidi dar uma repaginada no meu quarto/escritório para melhorar o meu conforto, para me sentir melhor e de repente até aumentar a minha produtividade ali, né? Ou talvez isso seja só uma desculpa para eu montar o meu setup dos sonhos, mas isso fica só entre nós, hein? Então bora lá pro desafio, que é transformar esse espaço e deixar ele bonito, gastando o menos possível. Bom, a ideia é essa daí que vocês estão vendo. A mudança maior vai acontecer nesses 2 cantos, onde tem a mesa e a cama. E a primeira coisa que a gente vai começar fazendo vai ser a pintura de todas as paredes. Eu escolhi esse tom cimento queimado, é um tom mais claro, um tom bege. E aqui na mesa a gente vai mudar praticamente tudo. Algumas principais aí que eu diria seria a mudança do gabinete. A gente vai colocar um segundo monitor e um braço articulado para esse monitor principal. E aí depois disso algumas decoraçõezinhas, alguns detalhezinhos menores, que conforme eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês, que eu acho que vai ficar mais legal. Bom, esse é o meu setup, é o meu escritório, digamos assim, é onde eu passo a maior parte do meu dia. Vamos começar pela cadeira, é uma cadeira da Elements, eu não lembro o nome dessa cadeira, mas é uma cadeira muito, muito boa. Ela tem esse encosto dela que pra mim é o melhor e esse apoio pra lombar que dá 1 grau. Seguindo pra mesa, agora essa parte aqui eu vou ignorar completamente porque só tem um monte de tralha. Então vamos pular para essa parte aqui que é o principal de hoje. De monitor eu tenho um LG Ultra Gear, painel IPS, se eu não me engano 100% ou 99% RGB. Eu uso um teclado genérico, é um teclado de membrana. Eu entrei na loja e pedi qualquer teclado só para mim poder usar, porque eu tinha um outro teclado que acabou quebrando, então esse foi meio que para substituir e eu acabei deixando ele aí. O mouse que eu uso é um Redragon Tiger 2, comprei ele também há bastante tempo, tá comigo até hoje. Eu ainda pretendo trocar para um mouse sem fio, tanto o mouse quanto o teclado, porque esses fios eles me incomodam muito, fica essa engranheira aqui atrás do monitor. E por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, aqui nós temos um AMD Ryzen 5 5600 RX 660, Falei errado, é 6600. de 8 GB, é uma placa bem bonita. De memória RAM, eu tenho 2 pentes de 16, totalizando 32, da marca Asgard. De SSD, um XPG de 512 GB. Eu tenho ele e mais 3 HDs de 500 GB que estão na parte de trás e um HD externo. Bom, e aí a gente tem um gabinete. Esse gabinete é da MyMax. É um gabinete bem antigo, digamos assim, já tá bem. Tem até umas peças caindo aqui e é isso que a gente vai resolver hoje. A gente vai trocar o gabinete e instalar um water cooler. Bom, e para trocar esse gabinete eu pedi ajuda de um colega meu que ele se dispôs humildemente para me ajudar, porque no momento desse vídeo eu tô com um dos braços imobilizado. Eu sofri um acidente de moto e acabei me lesionando e eu só tô com esse braço e eu acho que vai ser bem difícil trocar o gabinete com um braço só. Então eu pedi ajuda dele, ele se dispôs, falou que vai vir aqui e quando ele chegar eu mostro o processo para vocês. Tá virando só aqui, mano.
Bom, rapaziada, então a gente trocou o gabinete, como vocês viram aí. E eu já aproveitei a ajuda desse colega meu, pedi pra ele me ajudar já a colocar o braço articulado também. A ideia, quando eu decidi gravar esse vídeo, era primeiro pintar todas as paredes pra depois mexer na mesa, porque eu sabia que ia dar um trabalhão. Ia fazer uma sujeira do caramba, ia ter que arrastar a mesa, querendo ou não pintar as paredes faz muita sujeira, é bastante esforço. Só que como eu tava com o braço imobilizado, eu ainda não sabia por quanto tempo eu ia ter que ficar sem fazer esforço. Eu decidi mexer no que eu conseguia ali, que era a mesa, né? Coloquei algumas coisas na mesa, algumas coisas que eu queria usar há bastante tempo, que eu tava bem ansioso, como o segundo monitor, por exemplo. E eu decidi colocar ele no setup e eu já aproveitei e falei, bom, se eu vou colocar ele aqui, deixa eu já mexer logo em tudo, já colocar o braço articulado, já trocar o mousepad. E aí eu já troco tudo que tem pra fazer na mesa e depois eu só pinto as paredes e coloco o que faltar. E falando um pouco do monitor que vocês estão vendo aí, eu comprei ele como segunda tela pra deixar ele com algumas funções secundárias ali, né? Como vocês viram, eu trabalho com edição de vídeo e eu queria uma segunda tela pra deixar a timeline do projeto embaixo e ter uma visualização maior do vídeo, né? Ou colocar alguns arquivos, alguns templates, algumas coisas assim. E eu escolhi essa tela aí da Tomate. Quem pensou nesse nome foi um gênio, Tomate. É uma tela de 15,6 polegadas, um painel Full HD IPS, e eu confesso que ele me surpreendeu. Eu achei que ele não ia ser dos melhores, mas quando eu abri eu achei a qualidade bem decente até, bem bacana. Mas é um monitor bem legal, ele já vem com essa capinha também que protege ele, né? E serve como suporte para ele ficar em pé. Bom, então ficou assim o setup, eu gostei até do jeito que ficou, do jeito que ele tá assim, tá bem legal ainda. Mas vamos pintar as paredes agora e terminar de colocar o que falta, bora. Uma hora depois. Aqui então a gente estava passando massa corrida nas paredes com o intuito de fazer a tinta render um pouco mais, né? Por quê? Primeiro para deixar a parede um pouco mais nivelada, tirar imperfeições, tirar buracos, essas coisas assim. E segundo, para cobrir um pouco dessa cor forte que tava. Tinha duas paredes que uma delas era vermelha e outra era roxa. E a gente passou a massa corrida para também cobrir um pouco dessa cor forte e depois vir com a tinta por cima para ela render bem mais. Olha só, e ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. E aí pulando pro dia seguinte, as paredes já secaram, eu dei só mais uns últimos retoques onde ficou falhado. E eu esqueci de filmar algumas partes, como eu colocando a cortina, por exemplo. Eu coloquei a prateleira também e um suporte para prender a guitarra na parede. Eu esqueci de filmar essas partes, mas eu vou deixar com vocês aí uns takes das partes que eu lembrei de filmar. Então esses últimos takes vai ser só uns detalhes finais, onde eu coloquei as decorações, eu limpei a mesa, organizei tudo e dei os últimos toques ali para ficar tudo nos trinques.
finalizado o setup, rapaziada. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Deixei nessa corzinha azul aqui que ficou top, hein? Cara, impressionante como poucas mudanças já dão... Parece um outro lugar, né? Nem parece que é o mesmo quarto. Pintamos as paredes, coloquei essas decorações nessas prateleiras, essas espumas aqui, espuminha acústica. Eu comprei um kit com 10 e aí sobrou, eu não sabia onde colocar. Eu fiz uma cabeceirinha de cama, sobrou as espumas, eu decidi, falei por que não, né? Ficou bonitinho até. O que mais? Coloquei esse suporte para pendurar a guitarra, esse suporte que eu já tinha de uma outra guitarra que eu comprei, só que eu acabei não colocando ele na parede. E aí eu aproveitei e coloquei aqui, ó. Cara, tá um pouco escuro, né? Deixa eu acender a luz. Aí eu deixei apagado pra ficar bonitinho ali, mas agora ficou melhor. Se liga só. É uns espelhinhos hexágono, né? É octágono, não sei o nome. Eles são várias pecinhas. Eu fui fazendo um desenho, colei tudo com fita pra ficar mais fácil de colar na parede. E prendi com dupla face. Coloquei esse tapete. Esse tapete também já tinha aqui em casa, que tava jogado lá. Eu só lavei e coloquei para dar uma divisóriazinha nesse espaço do setup. Coloquei... Eu tava pesquisando, cara, um suporte de octa de parede, que é um ganchinho que você prende aqui para poder fazer a mesma função que eu fiz aqui, só que nesse ganchinho de rede aqui. Esperar o bonito passar. Ficou bem legal, se liga. Dá um charme bacana essa octa aqui em cima do setup. Ela faz praticamente a mesma função de uma light bar ali, né? Só como eu não comprei a light bar, eu não quis comprar por enquanto, eu coloquei essa octa aqui. Na prateleira, coloquei umas decoraçõezinhas, umas plantas artificiais, obviamente, porque eu não ia ter paciência, nem ia saber como cuida de uma planta mesmo. Essas câmeras velhas que eu tinha, coloquei um LEDzinho aqui só pra dar um charme. E umas caixas de processador, outra planta. Na mesa, o que eu mudei? O mousepad, eu mudei. O monitor, esse monitor aqui da Tomate. Coloquei esse braço articulado para poder erguer um pouquinho ele e encaixar o monitorzinho embaixo. O suporte que tinha desse próprio monitor, o original, ele era muito baixo, o monitor ficava aqui assim, ó, praticamente. Então nem que eu quisesse eu conseguia colocar isso assim, nesse layout que eu coloquei. Gabinete, trocamos o gabinete. Um dos pontos principais que eu queria fazer aí no setup é trocar esse gabinete. Eu coloquei esse gabinete que ele vem com essas 4 fãs já. 4 fãs RGB, se liga só. Tem um botãozinho no próprio gabinete aqui pra você controlar a cor dos LEDs. Tem umas funções, ó lá. Tem uns RGBs bem legal. Vou voltar pro azul. Coloquei esse water cooler também, que não tinha. O que mais? De resto, acho que é isso, cara. Ah, e eu coloquei essa cortina aqui também. Um charmezinho a mais aí no ambiente. Também tampar um pouco do ruído. Dizem que a cortina ajuda a tampar ruído, né? Então eu coloquei aí pra ver se ajuda um pouco. Não percebi uma diferença tão grande não, mas ficou bem bonito. E é isso, cara. E aí, o que vocês acharam? Mudariam alguma coisa? O que vocês fariam diferente aí? Comenta aí pra nós. Esse foi o meu primeiro vídeo pro YouTube. Não sei como vai ficar, não sei se vai ser o primeiro de muitos ou o primeiro e único, mas sempre foi uma vontade que eu tive de gravar uns conteúdos pra mim mesmo, sem nenhuma pressão, uma responsabilidade ou algo do tipo, só por diversão mesmo. Eu sempre conversei com vários amigos e alguns deles sempre me incentivaram e falavam pra mim, né? Vai ficar da hora, grava sua rotina, sei lá, grava seu setup, grava seu dia a dia, né? Eu sou videomaker, né? Filmmaker, tenho o costume de gravar alguns making offs, né? Em produções. Talvez, se vocês quiserem ver, eu posso trazer alguns um dia na vida de um filmmaker, né? Quem sabe, por que não? Mas é isso, o primeiro vídeo foi esse, foi mais uma apresentação sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o meu setup. Espero que vocês tenham gostado. Como todo bom youtuber, vou pedir pra vocês deixar o like. E é isso, valeu, tamo juntos, até a próxima, falou!